pessoal, estamos aqui no mais um Pumpcast com uma mulher agora maravilhosa da área da educação. Um episódio inédito. Eu vou falar, né? Eu acho que vai ser um dos melhores episódios aqui da minha vida. Tá com uma pessoa muito especial, né? Então, hoje vamos estar aqui com a senhora Cristina Yuri Haraguchi, famosa minha mãe. Podcast de família agora. Famosa Mãe e minha mãe. cliente. Mãe e cliente. Muito top, mãe. Prazer te receber Ai, aqui. prazer todo meu. Tudo bem, Caio? Oi, Cris, tudo bem? Bom, vamos lá. Cristiane Yuri Haraguchi, formada em pedagogia pela PUC, pós-graduada em neuropsicopedagogia, meu Deus, hein? Atuando na educação há mais de 38 anos e 24 anos como empresária no ramo educacional. Bem-vinda, Obrigada. muito top. E assim, né? Ela, como ela é minha mãe e a gente tem uma intimidade, aí a primeira coisa que ela questionou foi o quê? O copinho, né? Nossa, vocês dão esse copinho pra mim? Ficou um copinho, né? Mãe, De eu achei plástico. bonito. O que que você achou? Eu achei horrível. Você achou horrível? Horrível. Sinceridade é tudo, galera. Eu falei assim, filho, cadê o copo? A tacinha de água, o copo de água, Um né? copo digno, né? Digno, com um pezinho. Pô, Mas Pedrão, tá o que você tudo fala bem. pra ela? Né, eu Assim falei, não dá, meu. né? Falei, pô, é o copo plástico, né? O bonito tá aqui. Mas, De praxe. Como de costume aqui, praxe, como né? Como convidada da costume, Pumpcast. essa convidada Olha, especial. obrigada. Pode abrir. Deixa eu ver. Você achou que ia tomar no copo de plástico? Pode dar aqui pra mim a embalagem. Que eu já Agora guardo. tem um Pump Cup. Olha! Nossa, agora pode dar aqui esse copo plástico também. Já venceu. Agora pode jogar fora. Pode jogar fora, né? Muito top, viu? Obrigada. Imagina. Bom, então Bora vamos lá. puxar, bora lá. Acho que a gente tem muita coisa para compartilhar hoje aqui. Muitos anos de experiência, tanto na parte educacional, tanto dando aulas, né? Eu acho E que eu- vai ter bastante coisa interessante para você que empreende na área da educação, pensa em empreender na área da educação. A gente vai falar bastante coisa sobre a parte de como empreender nessa área, as dificuldades, um pouco sobre marketing também, e também um pouquinho sobre como que é a adaptação na escola de atípicos, né? Que a escola É. é inclusiva. Mas pode perguntar aí, Pedrão, manda Show. bala na Então, primeira já pra pergunta. gente começar, da onde você veio, aonde você está e para onde você quer ir? É. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu eu vim de uma família de comerciantes, né? Eu nasci dentro do comércio. Minha mãe criou atrás do balcão, literalmente. Comércio de quê? Ele tinha uma mercearia, né? E foi crescendo e se tornou o dono do supermercado mais antigo do bairro, né? Legal. Então, eu cresci dentro do comércio. Então, desde criança, eu com 8 anos já estava no caixa. Eu tava fazendo venda. Você tava fazendo matemática, Já estava trabalho. fazendo venda. Mas assim, eu falo que uma das coisas que mais me marcou a vida, né, foram meus pais, a criação que eu tive, a educação que eu tive, onde meu pai mesmo, que eu sempre tive o privilégio de ter escola particular, melhores escolas, mas assim, sempre ele colocava valores. Então, para eu ter a escola que eu tinha que ajudar no mercado, porque era de lá que vinha o sustento da casa. Então, eu e meus irmãos sempre tivemos aquilo que a gente tinha, porém, a gente tinha que trabalhar, né, para valorizar aquilo que a gente tinha. Legal. Que eu acho que é isso que falta hoje na educação, né, em geral, né, familiar. Porque muita gente acha que educação é na escola, e não é na escola. A educação é na família. Então isso foi, acho que é a coisa mais marcante que eu tento que meu pai falava era da humildade, né, que a gente tinha que ser humilde. Ele ficava na porta do mercado e dava bom dia para qualquer um. Todo mundo lá, pobre, rico, ele era cliente, ele era importante. E ele era cliente.
Então, isso foi uma lição, né, que eu cresci. Então tinha para você ser dona de mercado, eu tinha que saber o caixa, ir no frios, na padaria, ajudava lá na para pegar sacola, empacotava, né. E é isso que ele falava assim: "Ó, para você mandar, você tem que aprender primeiro, Tem que saber fazer de tudo. saber fazer de tudo para você poder um dia você ser dona daqui". E eu com 16 anos eu já ajudava ele em banco, lá na gerenciava o supermercado, então assim, ele sempre, me colocou, né, para ser empreendedora. Esse eu acho que é a minha base, né, Legal. ter eu ser comerciante, ser empreendedora, veio de berço, né. Meu Tá no maior sangue. exemplo foi o meu pai. Então, assim, eu acho que isso foi um privilégio que poucas pessoas têm, né, de ter, essa coisa do comércio, e é uma escola, Até uma né. educação financeira, né? Você falou, você teve Sim, desde pequena. sim. E é a educação financeira, a questão de valorizar aquilo que a gente tem, né. Então, eu sempre valorizei, e também a coisa da humildade. E apesar de ser bem de vida, naquela época, eu nunca, fui arrogante, sempre fui humilde, sempre eu conversava com as pessoas, tinha, né, essa boa convivência. E aí foi também nessa eu tive o privilégio de ter educação infantil, com 1 ano e 8 meses eu entrei na escola, naquela época, era uma coisa que poucas pessoas tinham, porque a visão naquela época de escola era só no primeira série, né. Então a educação infantil não tinha valor naquela época. Mas como a minha mãe era comerciante, ela trabalhava o dia todo na mercearia. Aí depois ela fazia bordado, então minha mãe, ela sempre fez muitas coisas. Minha mãe, uma mulher batalhadora, exemplo, né, A dona Caia é demais, viu? ela é demais. Tô pra E conhecer uma mulher mais comerciante que ela, velho. Ela ela vende é, de tudo, a minha avó vende de até tudo. cocô de vaca. Como a do vô. Literalmente, né? Literalmente. Literalmente, gente, literalmente. Estacadinha ali. Não, Ela até hoje. é disso. Hoje ela vende verdura, mas ela já vendeu de tudo na vida Ela já dela, né? vendeu Um bastante beijo coisa. pra você, vó. Gatona. E, minha irmã nasceu e ela não tinha como ficar com 2, né, crianças lá no mercado. E aí ela me colocou na escola do bairro, né, que foi a primeira vez que eu fui para escola, e ela fala até hoje, que eu chorei durante 30 dias, todo dia, ela ia toda arrumadinha, com lancheirinha, chegava na porta, chorava, e aí a diretora aí ela falou: "Cansei, eu vou desistir, eu vou tirá-la da escola". Aí ela falou: "Você não vai chorar mais". E aí eu não aí a mãe fala que eu não chorei mais. E aí eu comecei a passar a gostar de escola, né. E essa mulher, que é a Alice Forte, né, ela é minha referência de diretora de escola. Ela foi a minha primeira diretora, e é aqui, me inspirou a ter essa vontade de ser diretora de escola, de ser dona de escola. Então as pessoas falavam assim: "O que que você quer ser quando crescer?". Eu falava: "Quero ser dona de escola, eu quero ser diretora de escola", mas é porque eu tive uma referência, né. Tanto que quando eu fiquei no último ano da faculdade, ela assinou Que legal. meus estágios, eu fiz estágio, ela era diretora da rede pública, e eu fiz os estágios na escola dela, e foi muito bom. E Então logo aí que depois startou. ela faleceu, ela teve um câncer e faleceu. Então, assim, parece que foi uma coisa, assim, que foi naquele tempo, então coisa, assim, de Deus que eu falo, né, que tinha que acontecer. Ela esperou eu me formar, e ela fez parte
da minha vida, da minha formação. E eu tenho ela, assim, como exemplo, né? Que top. É. E assim, meu pai, apesar de ele, na vontade dele, eu seguir, né, a administração, para eu poder tocar o mercado junto com ele, ele sempre me respeitou a minha vontade de ser educadora, né? Então eu falava, pai, eu vou ser pedagoga, que eu quero ser diretora. Aí ele falava, tá bom. Tanto é que olha uma coisa assim interessante, né? Ele comprou um terreno perto do metrô e aí ele falava, aqui vai ser o seu colégio. E hoje é o Que meu legal. colégio. O Caramba. prédio não é meu, mas Quantos anos depois disso? muitos anos, muitos anos. Ele já tem 34 anos que ele faleceu. Isso já faz uns 40 anos. Aí ele comprou o terreno e ele visionou que ali seria meu colégio, que ele ia construir para mim. E depois de muitos anos, aí veio Mas comprar. vendeu o terreno. Aí minha mãe vendeu o terreno logo depois que ele faleceu. E E aí acabou ficando. Aí construíram uma escola, não foi para mim, era uma outra escola, outro colégio. Aí venderam para outra pessoa e a outra pessoa vendeu para outra e acabou chegando em E foi mim. você. Nossa, o E aí mundo em dá muita volta. 2022 eu comprei aquela escola e aquele prédio, naquele terreno que o meu pai comprou há mais de 45 anos atrás, ele ele Voltou pra você. voltou. E escola, né. Caraca. E é isso, eu falo que a educação sempre esteve atrelada à minha vida, né. E fazer pedagogia, né, era um sonho meu, conquistei, eu me formei na PUC, eu tive um privilégio de ter professores bons, de ter uma formação e fazer aquilo que eu amo. Isso eu falo que é privilégio. Quando você se forma para fazer aquilo que você sempre quis, né. E por que que eu sempre quis? Eu sempre acreditei na educação como transformadora da sociedade, né. A única ferramenta que pode transformar a sociedade, que é você fazer aquilo para formar cidadãos. Pegar aquela criança, aquele bebê e dar todo o desenvolvimento, tudo aquilo que ele precisa para ser um cidadão crítico e transformador de alguma coisa. Então, a gente não forma com adulto, a gente forma lá na base. A criança, até 5 anos, é onde forma caráter. Então, essa é a maior importância da educação infantil. É a formação do indivíduo, do caráter dele. Porque não é quando ele tem 10 anos, eu vou esperar meu filho tá no Fundamental 2 para pôr ele numa. Ou então no ensino médio. Não adianta. Você tem que investir no teu filho na educação infantil, que é onde ele vai ter a base, valores, que ele vai conseguir ter tudo aquilo que ele precisa para desenvolver, né. E é isso, por isso que eu amo educação infantil, porque eu acredito na importância dele para a vida, para a sociedade, pra transformação, né, até hoje, né, a gente ter essa visão. Muito Muito show. show. Me pergunta, Cris, como que foi para você começar a empreender? Como que foi essa primeira abertura de escola, esse primeiro processo, esse primeiro pezinho em realizar o seu sonho, que era ser uma dona de escola? Pois é, eu me formei, eu tinha 21 anos, e eu fiquei grávida. Eu na minha colação de grau eu estava de 7 meses. Então, eu fiquei grávida e eu dava aula, né, no supletivo, na suplência. Eu comecei a dar aula com 17 anos.
com a alfabetização. Hum. 17 anos eu dava aula numa escola de educação infantil. Aí depois eu dei aula de história e geografia, em suplência, né, durante 3 anos. E aí depois eu casei e aí acabei ficando longe da educação durante 10 anos. Aí eu fui trabalhar com informática, fiquei dona de casa uma época, criei meus filhos, fui trabalhar na Panko, Não, minha mãe trabalhou com trabalhava no informática. saque, O que que na você já época vendeu naquela época que era de era o mensagem? modem, era Ah, vendia modem de internet? Caraca. era Não na era modem de época, internet. era É, na como que verdade era? Explica para essa chamava geração nova. um modem. Na verdade, na Era época discada? do eu tinha o era o tele ai, agora videotexto. Videotexto. Na Não era um época modem, era um não, videotexto. primeiro foi o videotexto, aí tinha O que que era esse videotexto? ele era tipo uma caixa que tinha um visor e tinha um teclado, Ah, não que sei. você ligava na tomada do telefone. Plugava no Hum. telefone. E aí fazia o barulhinho, pi, e aí conectava na base da Telesp, na época Uhum. era Telesp. E lá tinha propaganda e tinha também os serviços do Detran, da polícia, Hum. que era uma coisa assim extraordinária. Então, por exemplo, você queria consultar uma placa de veículo, você conseguia fazer, né? E aí eu trabalhei numa empresa que vendia propaganda naquele Ah, Nossa, vendia aí, ó. tráfego nisso. é, Exatamente, é, Caraca. tráfego é. pago naquela época, Mas basicamente. assim, era tipo páginas amarelas, mas dentro Uhum. do. E aí, Primeira propaganda digital que existiu, provavelmente. Caramba, é, que maluco pode isso. ser, pode ser, pode ser sim. E assim, a gente trabalhava, eu trabalhei, aí a gente vendia, eu ia no, nas agências de automóveis, né? Olha, moço, tá vendo aqui, ó, você quer consultar uma placa? Tem aqui. E aí, você quer Caraca. consultar o SPC, na verdade, na Associação Comercial de São Paulo também, você consultava então, vendia aquela ideia, né? E aí era alugar. E Não logo era vender, é era alugar, alugar. Tem uma alugava recorrência aí. alugava. E depois a gente apareceu o modem, que aí começou a ter os primeiros PCs, né, que era o XT, na época era o XT, e aí tinha um modem que você acoplava e dava acesso também a esse serviço. Caraca. Então, tipo assim, eu comprava por $50 e vendia 400. E Uhum. era tudo em dólar. E o Nossa. dólar não era 5 naquela época, Não, né? não era. Então, assim, aí eu começava a ir nos clientes, vendia isso. E aí foi que eu comecei com informática, né? Aí comecei a vender, trabalhei também na Paulista, com vendas também, naquelas grandes redes, vendia notebook, vendia por telefone. Eu trabalhei sempre na área comercial. E depois eu fui para Panko, né? Aí trabalhei na Panko, saí da Panko, aí tinha uma escola, que é onde hoje é minha também, só que era de outra dona. E aí fui pedir emprego. Falei, vou pedir emprego aqui, que eu saí da Panko porque não tinha quem ficar com meus filhos. E nós Uhum. abrimos uma lojinha de materiais elétricos na rua do metrô, que também é onde é a minha outra Outra escola. escola. E aí eu fui lá pedir e ela estava precisando de diretora. Aí eu fui lá, trabalhei. Só que aí a dona não era muito certa, né? E aí eu fiquei 3 meses trabalhando de graça. Além de eu trabalhar, não recebia salário e também eu ficava com dó das crianças que não tinha muitas coisas. Eu ia fazer feira, fazia mercado. Nossa. É. E aí foi quando eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. Minha mãe vendo que eu
não estava recebendo nada, né? Um dia ela falou: Bom, já que você não está trabalhando de graça para os outros, trabalha para você. Foi Total. quando ela foi a pessoa que fez eu estar aqui onde eu tô hoje. Ela alugou uma casa na rua de trás da minha casa, na Santo Henrique, uma casa abandonada. Imagina, assim, era uma casa mal assombrada. E alugou, aí a gente arrumou, pintou, e assim, compramos sim dois joguinhos de mesa, dois outros, fizemos duas. Não tinha aluno, uma mesinha de refeitório. E quem eram meus alunos? Minhas filhas. Bom, pelo menos É, movimento já tinha, É, né? é, é Movimentação que eu já tive tinha. 4 filhos, né? Então, sim, já começou com 4 alunos ali. não, o mais velho já estava já no fundamental. Ele não, já estava lá no Bartossi na época. E aí a gente começou com as minhas filhas, depois foi entrando outro. Eu comecei em junho, né? Dia 5 de junho de 2000. Foi quando a gente inaugurou. O Pedro era bebezinho ainda, era bem petitico. E 1 ano e pouquinho. E aí, só que ele não era meu aluno. O Pedro ele estudava no SESI na época. Ele não era meu aluno. E aí eu peguei e tinha minhas amigas que estavam na outra escola, também não recebia o salário, convidei elas para virem comigo. E aí, hoje, até hoje, nós somos amigas, né? A gente tem contato, algumas trabalham comigo até hoje, Legal. Muito top. que é a Renata também trabalha comigo. Então, elas acompanharam toda a minha trajetória, né? De começar do zero. Eu sei que de junho até dezembro eu já tinha 30 alunos. Olha, É. já virou uma escola mesmo. Aí já Já. virou uma escola. Em 1 ano e meio, eu não cabia mais criança lá e eu tive que alugar outra casa maior. E aí eu fui lá na rua Pangauá, alugar uma casa de 500 metros quadrados, um terreno, e lá em 2003 eu já tinha 150 alunos. Legal. É. Top demais. Quem que era o meu marketing? Era o próprio pai, Boca a boca. era o boca a boca. Na verdade, por isso que eu acredito muito no boca a boca. Sim. E ter 150 alunos, né? Num bairro que tinha vários concorrentes, que tinham muitos anos, é difícil. Desafiador. É desafiador. Foi um desafio muito grande, mas assim, eu nunca deixei de acreditar. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, né? Acreditar, não vai dar certo, tem que dar certo. E há essa resiliência, né? Aí, tanto que em 2005 eu tentei abrir o colégio, não deu certo. E, e aí eu fiquei um tempo, abri um SEI conveniado, na época também não deu certo. Então, não foi só flores, foram altos e baixos, tombos, que também fizeram eu crescer, né? E nessa trajetória, muitas pessoas passaram pela escola, muitos alunos, e eu fico muito feliz quando eu reencontro, né? E vejo assim, nossa, eu fiz parte da tua vida. Eu falo para as mães, eu falo, eu fiz parte da tua família. E eu acredito muito nisso. Não é marketing. Quando eu falo, aqui é uma família. E é. Que quando um pai vai na escola e acredita, confia no trabalho e matricula o filho na escola, ele está confiando à escola o bem maior dele, que é o filho, né? De ter aquilo, ó, eu estou te confiando o meu bem maior. Nem tudo que ele tem no banco vale aquilo que ele está me entregando. Então, a minha responsabilidade é muito grande, Gigante. é gigante. Eu trabalho com vidas, né? Com pessoas, com famílias, colaboradores também. Então, assim, dentro desses 24 anos foram muitos desafios. Foi uma pandemia, né? Então, uma vez
uma supervisora falou: não, eu vou fechar a sua escola. Eu tinha só a escola ali onde hoje é o berçário. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não, não fecha. E assim, foi uma coisa assim de Deus. Eu tinha 10 dias para fechar a escola. Fazer uma reunião com os pais e eles procurarem outras escolas. E nesses 10 dias, a dona da escola da frente me ofereceu a escola. Hum. E aí eu comprei. E aí eu Foi um fui. período muito Foi difícil, né? muito difícil. Eu chorei muito. E aí eu tive que fazer reunião com os pais. E aí eu cheguei para os pais e falei: olha, gente, eu preciso dar duas notícias. Eu vou começar pela ruim. Aí os pais assim, né? E assim, sempre eles acreditaram muito em mim, porque eles sabem que eu faço aquilo por amor. Eu trabalho por amor. Todo o meu trabalho é amor. Não tem outra razão. Nunca falei, eu vou ficar rica como dona de escola. Não fica. Quem tem essa intenção de ser dona de escola e ser rica, pode desistir. Nunca conheci um capitalista forte Dono de escola. que dono de escola que É, conseguiu, tipo, é muito mais paixão, você tem que amar isso, né? realização pessoal e Os, profissional. os grandes empresários do É, segmento, todos têm a paixão, o amor pela escola. é. Quem entra na intenção de lucro Não, não não encontra fica. sentido. Não tem sentido. É fácil, não é fácil. E aí eu cheguei para as mães e falei: olha, infelizmente eu vou ter que fechar a escola. E realmente eu tive que fechar. Ficou um ano em reforma, né? Onde hoje é o berçário, eu fechei, né? Que foi Não uma foi só trocar, ordem. né? Teve um É. tempo parado também. Aí as mães começaram a chorar. Meu Deus, e agora? E meus filhos? Como que vai ficar a crise? E você? Então, agora eu vou falar boa notícia. Eu comprei a escola da frente. Foi a gritaria, né? Uma felicidade, não acredito! E eu comprei a escola lá, ficou, acho que uns 8 alunos lá. Em um ano que eu comprei a escola lá, já tinha 100 alunos. Ergueu. Ergui, É, ergui. E aí depois eu reinaugurei o berçário. Depois de um ano, aí eu inaugurei o berçário de novo. E hoje tem, que é a nossa unidade 1 e a unidade 2, né? Aí depois nós tivemos, aí tinha uma amiga, né, a Grazi, que também era minha parceira. E aí quando ela saiu do banco, eu pedi para ela me ajudar no financeiro, ela continuou me ajudando. E aí um dia, aí eu falei, vamos. Soubemos de uma escola que estava em Atrovim vendendo. Aí eu falei, vamos comprar? Ela falou, topa? Vamos, tá, vamos. Sei que, olha, nós compramos. Só que com 3 alunos. Nossa, E agora já tem mais de 60 alunos, legal. né? Em 2 anos também. Desafiador, não é fácil. E junto com a pandemia, foi quando ficou assim bem claro, né? Quem é forte, quem não é. Eu cheguei para os pais e falei: olha, eu preciso de vocês. Se vocês querem a escola em pé, quando tudo isso terminar, vocês precisam me ajudar com alguma coisa, senão eu não vou conseguir sobreviver. E os pais me ajudaram. Os pais pagaram. Alguns não, mas a maioria pagou e eu consegui passar pela, pela pandemia. E na pandemia, meu filho, né, antes da pandemia, no final de 2019, o Pedro teve, né, uma trombose mesentérica, Tive. quase Período morreu, difícil. quase morreu. Ficou na UTI e, ao mesmo tempo, eu descobri que eu estava com câncer de Hum, mama. período difícil. É muito Foi difícil. brabo Foi também. muito difícil. E veio a pandemia. Eu operei da mama dia 7 de maio de 2020. No plena Não põe pandemia. pandemia. Plena pandemia. E aí foram.
foram anos assim, 2 anos muito difíceis, mas que graças a Deus, é o que eu falo, a pandemia ela fez a gente ficar mais forte. Então quem viu a pandemia de uma forma, como desafio, como de crescer, a gente conseguiu crescer. Aí compramos a unidade de Arthur Alvim. E 2022, final de 2022, veio a oferta do colégio, que era um sonho meu, né? De ter um colégio, de acompanhar o crescimento dos meus alunos, né? Na vida escolar deles, porque é muito frustrante você desde bebê, cuidar deles, aí chega com 5, 6 anos, aí tchau. Aí vai para outra escola e eu nunca mais eu vejo. Uhum. Esse era meu maior desejo, de ter um colégio em que eu acompanhasse meus alunos, né. E aí eu comprei o colégio, meu filho começou a me ajudar, né, Os filhos, né? os filhos, né. E o Pedro, né, veio com o marketing, né. Junto com o Caião, aí É. Essa a hora que Pam. uniu as Foi, histórias. As inclusive, histórias da Pump e inclusive, Jean Piaget. eu acho que o Jean Piaget foi o primeiro cliente da Pump. É, Foi, Porque depois a que a gente com gente se fundiu, uniu, certeza. depois a que a gente gente fundiu, é. trouxe os nossos clientes que a gente já tinha. Desconsiderando o que já tinha, foi o primeiro que Desconsiderando que já entrou. É. tinha, foi o Sim, primeiro que entrou. foi o primeiro Foi o que Jean entrou, Piaget. foi o seu primeiro cliente. E eu vou ser bem sincera que eu fiquei assustada, né. "Mãe, vamos ter que gastar tanto", eu falei: "Não, não". Quem Não, trouxe a mas ideia foi o quê? Foi o né, Felipe? foi. Foi, ele sempre acreditou muito no marketing. Eu comprei O, a escola com 140 alunos, em outubro. Em dezembro ficaram 80. Já começou do. Não dava para pagar nem na verdade, não tinha nem a tempo de folha, tomar a alguma ação. folha. Eu lembro eu lembro do começo que o Felipe veio falar com a gente disso e fazer um planejamento de investimento, né? Porque era exatamente isso, era tipo, comprou a escola e tamo assim, ó. Agora precisa fazer alguma coisa pra dar certo. Tem que trazer gente, né? Tem que trazer gente. Aí eu não acreditava muito não, eu falei: "Não, será que", mas é muito dinheiro. "Não, vamos mãe, é E o não tinha de onde, marketing". e era tudo que tinha, É, né? e ele é muito visionário. Eu falo O assim, Felipe o é Felipe, brabo, ele mano. é estrategista. Visionário. Até hoje, assim, tudo que ele é um TDAH, né, meu filho é O bicho é virado no giraia, mas as ideias só Ele não dele tá são meio muito trata o doidas. doida. TDAH dele, mas ele tem, assim, uma visão. Foi quando a gente começou a arrumar a escola, deixar com uma cara Jean Piaget, e foi muito dinheiro, é muita dívida, muito dinheiro, mas Deus abençoou muita gente, né. E desses 80, hoje a gente tem mais de 350 alunos na escola e mais de 600 na rede. Mas que É, triplicou, Meu né, nesse Deus. ano. é, Mudou muito, hein? mudou muito. Até a parte do marketing a gente quer entrar bem a fundo nesse tema, mas hoje a escola, a sua rede, ela atende de qual idade até qual idade? A De partir e até. zero, né, do berçário, a partir de 2, 3, 4 meses, até o nono ano. Adolescência, a infância inteira da Sim, criança, saindo do ensino médio. é. Legal. E dentro Aí tem desse. Osasco também, né. Tem Osasco também. É. Não, Depois que a veio gente essa pode ainda. até falar de um teste, né? Então, 2022 foi a unidade 3, né, 2021 para 22, foi unidade 3. E 2023 foi a unidade 5, que é Osasco. Também outro desafio, que também se não fosse a Cida, né, Cida, beijo, a gente também não conseguiria, porque foi bem, é muito longe, é um desafio, né, é um desafio a gente tá lá em Osasco. Mas, também poucos alunos, a gente está, graças a Deus, estamos Tá crescendo lá seguindo. também, estamos seguindo lá. Legal. E qual
é o segredo para estar tantos anos no ramo da educação? Eu acho que é a resiliência e acreditar, porque senão você não faz, né? Porque mesmo eu doente, mesmo eu fazendo, eu ainda estou em tratamento, né, oncológico, mas assim, eu doente, às vezes eu não conseguia andar direito, eu ia trabalhar, né? Eu tenho pessoas, uma equipe por trás de mim, não sou só eu, né? Graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas, né? Umas gestoras que me ajudam, né? Cada um na sua unidade tem o seu papel importante. Tivemos que fazer uma equipe de AE, né? O que é? É de acompanhamento especializado, né? Legal. Que é para os atípicos. Então, quando a gente começou a ter uma demanda maior de crianças, né, com TEA, crianças com TDAH, com TOD, a gente precisou também, viu a necessidade de ter uma ajuda, né? E a Renata começou com a Renata. Renata veio para somar a nossa escola, nossa rede e ajudar a formação dos professores. Também trabalhar com as famílias. Então, o que que a gente fez? A gente, na verdade, esses pais que vieram para nossa escola, elas recebiam muito não, né? Porta na cara, às vezes ligava lá, tem vaga? Tem. Aí quando chegava na escola, falava, meu filho é autista, e acabou de acabar. Hum. Acabou de vir uma mãe aqui, a gente Isso acontece fez, até hoje, né? até hoje, a vaga some. Eu posso afirmar para vocês que é uma coisa desafiadora. Não é fácil, não é fácil. A gente tem desafios diários lá, mas a gente vendo a evolução desses alunos, né? A diferença que a gente faz, a, a formação dos professores, o trabalho, a dedicação deles também, do corpo docente, é o que é o Gratificante, que né? paga. É gratificante demais. É. Até pra gente entrar nessa questão de atípico, né? E até pra quem é dono de escola e quer entender um pouco de marketing, uma coisa muito importante, não só pra quem é dono de escola, mas qualquer empreendedor é entender sobre testes. Né? E a gente acabou descobrindo o autismo depois que a gente mapeou todas as dores, todos os benefícios que vocês traziam, né, dentro desse ramo, e a gente implementou um teste para entender como que o mercado ia reagir em relação a isso, para a gente entender onde podia focar. Até mesmo na compra da escola, né? Quando foi comprar outra escola, a gente pegou quais seriam as melhores regiões e antes Aportar o dinheiro, a gente fez um teste de cada região para ver onde tinha mais Onde tinha demanda. mais demanda, Exatamente. né? Então, são testes importantes para o empreendedor ter. E quando a gente implementou isso no começo, a gente descobriu muito que o atípico tinha uma demanda muito grande. Tanto porque o custo das pessoas entrar em contato era muito maior, e quando a pessoa chegava, ela tinha uma dor muito latente, né? Então a gente resolveu começar a focar nisso. Mas eu lembro que quando a gente foi focar, a gente teve uma pausa, né? Tipo, ó, gente, o atípico tem uma demanda muito grande. É um lugar que o marketing tá falando pra gente focar, pra gente trazer, porque é uma dor do mercado. Então a gente pode solucionar e a escola tem potencial de trazer um benefício para isso, né? Sim. Mas como que foi então dentro desse período que a gente pausou e falou, vamos organizar para poder trabalhar dentro disso? Como que foi essa entrada, esse início disso? Lembra que trocou, teve que implementar a equipe multidisciplinar, foi uma reestruturação, né? Como que foi esse processo? Então, tudo começou em 2022, na unidade 3, eu e o Pedro. Ele fez um vídeo comigo, lembra? Aquele Lembro. primeiro vídeo. Na verdade, foi o primeiro vídeo que a gente fez. E foi muito assim, você O sabe vídeo deu mais de que 500 mil visualizações. é, e eu nunca, e até hoje, as pessoas compartilham, a gente não tem mais ele, né? E as pessoas compartilham, e foi a partir desse vídeo, deu um boom, né? De WhatsApp. Na época, ainda quem fazia o WhatsApp era eu, né? Hoje é a Aline, mas assim, era eu e eu não dava conta, que era muita gente procurando saber. Que na verdade, assim, eu sempre trabalhei com atípicos. Eu sempre acolhi, eu sempre ajudei as famílias. E Sempre desde o início? Como desde que o é a sua visão início, desse? é que hoje a gente entende que aquela criança
que era muito agitada, ela era um TDAH. Aquela criança que tinha dificuldade de aprendizagem, né? Pode ser um TDA ou um TEA também, né? Que na época a gente não tinha esse conhecimento que hoje a gente tem, O que é TDA? que seria o déficit de atenção. TDAH, né? É Não, o TDDA. TDA. O A é o déficit de atenção e o hiperatividade que é o H, Hum, né? Então, assim, a gente sempre teve crianças, né, neurodivergentes. Só que a gente não sabia, a gente trabalhava com amor. Eu falo isso, que a gente levava com amor, né? Tinha a síndrome de Down, o Down era mais presente, né? Então a gente já sabia, né? Eu tive muitos alunos Down e hoje a gente ainda tem na rede, né? Mas assim, como os TEAs, eu falo para vocês que é um desafio. O desafio começa no diagnóstico, né? E quando a gente vê sinais, a gente conversa com a família, né? Fala para a família procurar ajuda médica, né? Até mesmo para ter um laudo, né? Fazer os testes para poder fechar um laudo e começar a fazer o tratamento. Porque a terapia, né? A fono, a psicóloga, é uma equipe multidisciplinar, o neuro, o psiquiatra, são fundamentais para que aquela criança evolua a ponto de ser uma criança que tenha uma vida normal, seja funcional, né? Nós falamos. Só que a mãe vive um luto. Muitas vezes não aceitam, demora. Só que quanto mais tempo elas demoram, é pior. Por quê? A criança vai, né, regredindo. É, Vai regredindo. o Dr. Saulo, Ele que até um fala, abraço para ele fala muito que tempo é cérebro, né? é, Então, se você, você identifica sinais são as podas neurais, né, que a criança tem. se você identifica um ser humano na fase de criança, de bebê criança, e vê que tem sinais diferentes, e você inicia aquele tratamento, você consegue regredir, né, na linguagem do autismo, de mas só suporte 1, 2, de 3. suporte 2 para É, 1, de 3 para 2, você consegue ter essa ação, exatamente. e a partir de 7 anos não, né? É mais Então, difícil. Por quê? Até 3 anos, né? Aí é o tempo que nós temos que. É tipo uma caderneta de poupança, que você vai colocando as coisas na criança, ela vai, né? E aí, nos 3 anos, aí tem a primeira poda neural. Se aquela criança ela não teve a capacidade de absorver, né, todo o conhecimento, toda aquela. eh, aquilo que a gente consegue, né, oferecer para a criança desenvolver, aí ela vai perder o pouco que ela tem. Então, é diferente. Se você tem um excedente, o que você perder, né? Que é o que essa poda é o quê? É para você perder, para você pegar mais. Só que se você não tem muito, você não tem a reserva, você vai perder, vai te fazer falta. É isso que a escola tenta falar para os pais. Vamos correr, o tempo é precioso para o seu filho. Então, quando a gente fala para o pai com 1 ano, 2 anos, pai, vamos que dá tempo. porque até puxando outro gancho disso, que se você começa o tratamento com uma criança de 2 anos, quando É ela mais tá com fácil. 4 anos, Ela já 50% da vida dela já foi em tratamento. Quando ela tá com 6, é que cada aí vez mais vai é aumentando 3, 5, 7, 9 e 11. São as podas. Então, assim, é o tempo que você tem que correr. Então, tem muita criança que com 3, 4 anos já tinha saído da fralda, aí volta para a fralda, porque Ela regrediu. regrediu. Falava mamãe e papai alguma coisa e depois para de falar. Ah, mas ele falava mamãe e papai, e depois não fala mais. Então, assim, são coisas. E aí o suporte vai aumentando também. Então, a criança podia ser 1, aí agora vai ser 2, daqui a pouco vai para 3. Aí o comportamento dela também, se ela não tem terapia, vai ter comportamentos inadequados,
né? Aí vai ter, né, que a gente fala desregular, é onde a criança bate a cabeça na parede, às vezes a mãe fala, as pessoas julgam, ah, é birra, não é birra. Às vezes uma criança, ela clama ajuda. Os pais têm que entender, não é normal. Ah, mas ele sempre foi assim, não é normal. A criança está clamando por ajuda. O pai precisa, a mãe, o pai precisa. Qual que é o papel? A escola precisa orientar. Olha, mãe, sinaliza. Nós somos profissionais, nós somos médicos. A gente encaminha para um médico especialista que é capaz que vai falar, olha, vai laudar ou então vai pedir para investigar e esse é o caminho. O que os pais precisam? Eles precisam entender que a criança é criança. Depende 100% dos pais. Então, se ele não vai atrás, a criança não vai sozinha. Só que o que acontece? Vai piorando, vai piorando, vai piorando. Aí, quando a gente chega. Hoje, nós temos alunos lá que são um suporte muito alto e eles não conseguem ficar numa sala de aula, eles não conseguem absorver conhecimento, eles ainda não falam, porque cada vez mais, com a idade vai avançando, a dificuldade dele falar é pior. Então, Nesse caso que você citou, qual o plano de ação hoje que o GMPG faz para que tenha uma melhoria no desenvolvimento então dessa nós temos a criança? nossa equipe Até de. junta essa pergunta com aquela que eu fiz. Como que foi para você Ah, começar a construir isso e como que é o processo hoje? sim, sim. A Renata, né? Renata Matos é a nossa psicopedagoga e agora está fazendo psicologia também. A minha filha é psicóloga, a Vitória também. Elas duas, né? Foram assim as pessoas que ajudaram. Vamos falar assim pra gente. A Vitória, ela também trabalhou muitos anos comigo na escola e ela, quando ela optou pela psicologia também, foi uma coisa assim que ela também tinha aquele feeling de trabalhar com as crianças, né? A gente brinca, né? Até que desde criança, assim, ela Desde criança ela 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 sabe lidar com atraía criança. ela atraía, né, essas crianças especiais, e ela, assim, hoje ela tem a clínica, né. E foi tipo, lá atrás ela decidiu estudar psicologia, né? Pra ter uma Nem era tão clínica em alta, não era em alta, como é nem se hoje, falava, né, na não. verdade, faz E aí anos ela isso. trabalhou com ela foi AT, né, em várias clínicas, e aí ela falava: "Mãe, é o ABA", e hoje ela é neuropsicóloga, ela aplica testes, ela tem um know-how também que eu me orgulho muito, É, né. até um ponto legal de falar isso que eu acho que foi o ponto da sua vida que foi as junções perfeitas, né? Psicologia com Eu a e o Felipe, pedagogia. mas foi eu e o Felipe voltando do Paraguai, o Felipe entrando no Sim, administrativo junto com você. A Vitória já estava há anos, então quando a gente voltou, ela já estava preparada para receber sim. essa demanda de ideia, né, de atípicos dentro da rede. E nós, dentro aqui, eu no marketing, juntando junto com você, Caião, com a Pump, foi uma unificação dos filhos dentro do seu negócio, né? Foi. Aí a gente hoje é uma família. Já era uma família, né? Ó, uma Já empresa era uma familiar família mesmo. Eu não considerava é muito uma você. empresa familiar. Hoje não não era, né, mas agora se tornou, e Com eu me certeza. orgulho muito disso. É, E o e, interessante é que, normalmente, uma empresa, quando ela vira familiar, é aquela desorganização. No seu caso, É, não era uma empresa familiar, e quando virou familiar, trouxe organização, é, trouxe pessoas de áreas é, diferentes para poder. e aí são, meus próprios filhos, né, Né? que fizeram essa diferença, né. E muito doido. a Renata, a Vitória, elas, né, trouxeram e o conhecimento também, né. Trouxeram o conhecimento, a prática e a formação da equipe é um ponto importante, porque na pedagogia ninguém, não tem matéria que fala como que você lida com o atípico na sala de aula.
né. Então, até hoje, elas que dão, né, todo o suporte para os professores. Agora a gente teve a necessidade de incluir mais uma pessoa importante, que é a Michele, né, uma fofa, que também está aí na unidade 3 em Osasco. Quando precisa, ela dá apoio no colégio. Então, assim, nós já somos, né, 2 pessoas na inclusão, que já está ficando pouco também, né, tanto que a gente não dá conta. Aumentou. De quantos que tinha naquela época, atípicos, quando a gente entrou? Ai, Em não lembro. 2022, era Tinha 20 e poucos, 20, eu acho. é. Hoje Agora tem tem mais de quanto? 100. Tem mais de 100. Hoje Eu tem já mais vi de que era 100. 130, alguma coisa assim, né? Mas tem uns 120 por aí. Atípicos também não é fácil, né, são 120 famílias, aí são mais de 26 clínicas também. Então a demanda delas é muito grande, né, tanto da Michele como da Renata. Então, assim, é um investimento, é que eu falo, a escola investe. Às vezes a pessoa fala: "Nossa, a mensalidade é tão cara", mas é que para trabalhar com atípicos, né, eu não consigo dar desconto, porque a gente precisa investir, né, tanto em sala de recursos, profissionais, né, horas de formação. Vocês investem em treinamento para os Sim, professores em gerais? sim. Agora nós vamos ter, uma reunião com todos os pais de atípicos, agora no dia 13 de abril, onde a gente vai trazer profissionais da saúde, né, É para conscientizar os poder, pais. psicólogas, as psicólogas da escola também vão estar lá, para que a gente fala sobre realmente o papel da escola, papel da família. Qual é o papel da família? O papel da família, muitos pais são resistentes à medicação, mas se há uma indicação médica, tem que ser dado na hora certa, da forma correta. Ai, mas eu tô lendo a bula. É, é, é assim, da mesma forma que um diabético precisa da insulina, um hipertenso precisa do remédio para regular a pressão, o atípico precisa do remédio para regular, né? Para ele ter o foco para aprender. E muitas vezes os pais não dão, e aí a criança desregula, não consegue ficar em sala de aula, não aprende. E aí ele é o principal, né, prejudicado. É o maior prejudicado. Eu falo, pai, precisa. E a escola muitas vezes não tem. E aí a gente acaba tendo que, né, às vezes tirar ele, ir para uma sala de recurso, por quê? Ele não consegue, né, regular dentro da sala de aula. Então a gente sozinho não dá conta, porque também não posso excluir os neurotípicos da aula. Da mesma forma que a gente inclui, a gente também precisa entender que não posso excluir quem não é atípico. Os típicos, né, um precisa do outro, né, porque eu falo que, o privilégio dessas crianças de, ter esse contato com os diferentes, os tornam pessoas melhores. Deixa mais humano, gera empatia, Humano. tem um aprendizado que Nossa, as crianças, elas se sensibilizam, elas querem ajudar. é uma coisa que eu achei muito legal disso. É porque, assim, quando você fala de inclusão, as pessoas, mas a escola só tem de atípico. Não, mas você tá Não. excluindo, você faz, porque você tá colocando tudo atípico. É, Lá o e legal é que Segregando, né, tem não. essa união entre típicos e atípicos. É. E o que eu mais achei interessante é que muitas vezes o típico ele ajuda a criança típica. Então Não, tem essa empatia muito grande quando lá. o pai fala: "Nossa, minha filha vai no shopping, olha papai, aquela criança é autista, eu vou lá, eu vou ajudar", sabe? Uhum. Tem aquela coisa do ajudar. A gente tem alunos, uma graça, né, tem um aluno no 6º ano que tem o AT, mas quando ele não está, os outros falam: "Não, professora, a gente ajuda ele", né. Muito legal. É, eu acho que isso não tem preço. e isso É, é inclusão de fato, isso é porque inclusão de eu fato. lembro que a gente fez uma reunião com uma médica e a médica falou que a palavra inclusão, ela já começa pela exclusão, né? E de fato, se você pega uma escola, você fala que é inclusão e você só põe atípicos,
você não está incluindo, você Você está está excluindo. segregando. É, Segregando e excluindo, porque você coloca todo mundo excluído sim, da sociedade, né? sim. Você vira o mundo ali. E hoje o trabalho que vocês fazem é de fato inclusão. O atípico junto com o típico, tendo a Que é onde convivência, tendo a Gera compreensão. aprendizado dos dois lados, né? É porque a gente tem que aprender a viver em sociedade. Nós temos que entender o outro, né? E quando e você as faz esse diferenças, trabalho, né? Sim. E tá dentro das diferenças, porque a diferença não tá só na escola, está em qualquer lugar. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não é na escola. Tem muito preconceito. As pessoas não entendem tem adultos autistas que nem sabem que são que autistas são e autistas. têm uma vida normal, É. trabalham, têm um Assim, trabalho. e muitos adultos agora estão pais também. Nossa, eu acabei Descobre pelo filho, descobrindo, né? O filho é atípico e acaba descobrindo que ele que também é. geralmente ele é também, né? Então ele entende porque ele tinha dificuldade de socializar na escola, por que que ele não aprendeu direito, por que que ele tem certos comportamentos, né? E é dessa forma e é mais difícil, né? Na vida adulta você já está fechado já, né? E aí quando você está na infância, é muito mais fácil você modelar, né? Então, o típico, ele ajuda o atípico a modelar. Ele ajuda, um ajuda o outro. E eu falo que a gente aprende tanto com eles. Muito, muito, muito. Que eles são pessoas puras. Eles são crianças especiais mesmo, no amplo sentido da palavra. Que eles nos ensinam muita coisa. São E inteligentes, né? muito inteligentes. Muito, e cada um é um. Não existe uma regra e cada um é um. E quando a gente vê uma evolução, eles começam a falar, eles começam a evoluir, é inexplicável. A gente fala, valeu a pena, né? Tudo isso que a gente está fazendo. E quando a gente consegue que a professora entenda o, o valor, né, que ela tem na vida daquela criança, de todas as crianças, né? O sentido da educação, de ser educadora, né? De transformar vidas. E é isso que eu falo que o Jean Piaget hoje transforma vidas, transforma famílias em todos os sentidos, Legal. né? É isso Top demais. que eu falo que eu sou uma pessoa realizada profissionalmente. Que bom. Parabéns. E dentro disso, assim, eu ouvi isso, aprendi com vocês, inclusive, que os pilares da educação, e principalmente dos atípicos, os três pilares, né? Que é família, escola e E a clínica. clínica, Você já faz hoje um trabalho muito bom na escola, tem esse trabalho junto com os pais para ir conscientizando, melhorando, sim, e hoje vocês abriram a clínica também. sim. Que não tem como que foi esse processo, como que Eu foi? acho que é aquilo que a gente, né? A fila era enorme. As pessoas não tinha, né? Das clínicas era muito grande, porque a demanda é grande, né? E, só que assim, o que que a gente via? Que a escola não se fala com a clínica, a clínica não fala com a escola. E aí a gente falou, não, a gente precisa de uma clínica que tenha essa visão de ir na escola, de observar, né, de se comunicar. E aí a Vitória, né, que era o sonho dela e acabou, né, fazendo essa junção e deu tudo certo, graças a Deus, né, a gente ter a clínica. Então, tenho alunos que são da nossa clínica, mas também tem de outras, são 26 clínicas hoje que a gente tem contato. Só que assim, a demanda é muito grande. A gente assim não imaginava que chegaria a essa proporção. Tanto é que a gente não tem, a gente está se organizando, né? E nesse momento a gente não tem vaga mesmo, porque é muita demanda. Então a gente precisa primeiro se organizar, né, com esses que a gente já tem, com essas famílias, com essas clínicas, para depois, porque senão a gente perde qualidade. Então a gente já tem uma fila de espera
de pessoas que querem entrar na nossa escola, que são atípicos, só que a gente, infelizmente, agora não tem vaga para elas, né? Não Não tem é? vaga no geral, Não né? tem vaga. Graças a Construindo Deus. novas salas. Tá Não, construindo já aí. não tem mais onde Já construir. foi, já. Que bom. A gente tinha plano de ensino médio, mas também não tem onde, né? Hoje a gente não tem ainda um espaço para o ensino Problema médio. bom, né? É um problema bom. Então, por enquanto, a gente tá ali no até o fundo de 2. Parabéns pelo seu trabalho, mãe. Toda a Obrigada. equipe do Jean Ah, Piaget, não faço nada Vitória, sozinha. Camila na clínica. Não faço nada sozinha. Eu Quantos- tenho quase 90 colaboradores. Bastante gente. É bastante Bastante. família, né? De todos os É, aspectos que tem uma é. responsabilidade A grande. responsabilidade Jean Piaget hoje é O gigantesca. Jean Piaget tem uma responsabilidade social É muito grande. social, tanto dos colaboradores, como dos gestores, como dos pais, né, dessas famílias. Então, são 600 famílias, são quase 100 colaboradores, são 100 famílias que dependem do Jean Piaget, né? Então, assim, é realmente transformação. Legal. E até Perfeito. para entrar num outro tema, é legal que a gente saiu de um lançamento agora, né, no final do ano, que a gente fez novamente, que é o maior ápice das escolas. Teve até as lives que a gente fez, estilo Sim, lançamento, colocando as pessoas no grupo e sim. conscientizando. Quantos alunos que conseguiu esse ano, tipo, virada do ano? Tava com quantos no final do ano passado agora? Ai, não sei não, Agora tá mas com o quê? foram Tá muito. com 600 Foram, agora, né? tá com mais de 600, foram muitos Acho que alunos, muitos tinha uns alunos. 300 e pouco. Dobrou. Quase dobrou Dobrou. no virado do ano. Dobrou. E dentro disso, eu queria entender um pouco. O Felipe puxou muito essa ideia, né? Sim. E conscientizou, e vamos. Mas como que você pensava disso? Como que você pensava sobre o marketing e como que você pensa hoje? Olha, Eu vou até complementar. É essa visão do antes e do depois? antes eu gastava com que eu achava muito, tá? Eu gastava com o site, né? Uhum. Que Não, antes do site. Como que você É era boca a panfleto? boca, filho. era Fazia boca a boca, panfleto, alguma nem coisa? panfleto? Muito pouco, muito pouco. A gente não tinha, assim, a gente tinha a rede social, era do bolo, né? É. Um monte de foto de bolo, não sabia se era uma Eram os escola ou uma. aniversariantes do mês. Não, já vamos dar até de dica para quem é dono de escola. Abre o seu perfil das suas redes sociais e vê o que você comunica. É. Tanto é que quando a gente começou com o GMPG, a gente falou, meu, as funcionárias todo dia aniversário e crianças com os bolos de aniversário. Eu falei, não, peraí, aqui é uma A confeiteria, escola né? ou uma confeiteria? Confeitaria. Aí a gente foi transformando e foi colocando a realidade do dia a dia, o trabalho que é executado. Então, você que é dono de escola, preste atenção no que você está transmitindo através das suas redes sociais. Porque as pessoas não querem ver o bolo, as pessoas querem ver qual é o trabalho, Qual é o quais são os trabalho? Diferenciais. benefícios, quais são os diferenciais, Sim. entende? Então é um conjunto que agrega valor. Uma E coisa que a gente vê até que é normal não só em escola, mas é que o dono, quando vai falar, ele fala com aquele brilho, não sei o quê, vários benefícios. Pensa no discurso que você faz internamente sobre o quanto sua empresa é boa. E olha pro seu Instagram. Se não tivesse os benefícios no seu Instagram, você não tá fazendo uma boa comunicação e tem que algo pra você mudar. hoje eu tenho essa noção, né? De que a Pump fez a diferença nesse crescimento. Vocês foram responsáveis, né, por todo esse crescimento. Os vídeos, né, a produção, né, cada detalhe. A Gabi que tá ali A atrás, manda um Gabi, beijão pra Gabi. que todos os alunos adoram a Gabi. Quando ela chega, lá todo mundo quer, né? Ela já é conhecida lá com os alunos. E é exatamente isso, é um diferencial que a gente tem, que poucas escolas investem também no marketing como a gente investiu e investe ainda, né? Então, assim, quais são as dores? Isso eu aprendi com o Pedro, né? Quais são as dores? E assim, e o Caio e o Pedro e a equipe do Apamp é maravilhosa, porque assim, que eles pensam por nós,
né? Que a gente não tem formação em marketing. Eu não tenho o algoritmo. Quer ver? Eu já estou aprendendo a sabendo, tô falar, né? aprendendo, tô aprendendo. Então, assim, quando eu comecei a ir no mercado, o porteiro falar: Nossa, dona Cristina, eu vi a senhora no Começou a Instagram, ficar famosa, né? eu vi a senhora no Facebook, ai, que bom. E as pessoas no elevador falam: Nossa, você é da escola, né? Nossa, eu vejo você todo dia no meu Instagram. Aí eu falei: Nossa, realmente, agora eu tô conhecida, né? Mas assim, é uma coisa que é legal. E assim, o que é importante, né? Eu gosto que os outros apareçam, não somente eu, porque eu não faço nada sozinha, né? Eu tenho toda uma equipe que faz toda A diferença. que faz acontecer. É o que eu falo. Eu sozinha não faço nada. Todo mundo tem sua importância. Cada peça tem, né, que se encaixa para a gente poder ter hoje o sucesso que é o Jean Piaget. É um case de sucesso que a gente fala, não tô ainda no ápice, né? Eu falo que, mas assim, eu fico muito feliz em conquistar um sonho que eu tenho de criança e eu com 54 anos eu consegui conquistar, né? Alcançar. E quantas pessoas que não conseguem, vivem uma vida inteira e não conseguem ir atrás do sonho. Então eu falo que eu fui uma pessoa que passei por até com fome. Às vezes as pessoas olham para mim e falam: Nossa, você passou fome na tua vida? Eu passei fome na minha vida. Eu passei dificuldade. Morei num bairro muito pobre, numa casa muito humilde, 4 filhos para criar. 4 filhos para criar. Meus filhos estudaram em escola pública, né? Não tinha condições de pagar. Mas mesmo assim, eu nunca desisti do sonho. Eu falava que em algum momento Deus iria, né, me dar essa oportunidade. E ele deu, né, de acreditar. Eu acho assim, primeira coisa, acreditar. Assim como vocês acreditam. Se você não acreditar que aquilo é possível, ninguém vai acreditar. Total. Vai falar, nossa, Caio, Pedro, vocês vão conseguir. Não. Se você não Hum, achar que você ter certeza que você vai conseguir, não acontece. é, não acontece. E agora eu não sei mais tudo de cor, mas Napoleão Hill, né, a Uhum. filosofia do sucesso, ele fala tudo. Nós somos aquilo que pensamos e que falamos. As palavras e o pensamento, eles são mantras. Tudo aquilo que a gente quer, profetiza, acontece. Eu acredito muito nisso, É uma verdade. né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que pensar sempre positivamente e que tudo vai acontecer da melhor forma. E mesmo quando você estiver lá no chão, você saber que um dia você vai se levantar, que aquilo é um momento, que aquilo é uma passagem, mas que você vai conseguir superar tudo isso. Mas só supera tudo isso quando a gente tem força de vontade, capacidade. E isso é uma coisa que eu falo sempre, é estudar, né? Ver, acreditar naquele trabalho, não pisar nas pessoas, ser humilde e principalmente, né, dar o melhor de si para o outro. Nunca pensar só em si, né? Não ser egoísta e dividir as coisas. Então, isso é uma coisa que eu me orgulho. Então, as pessoas falam, a Cristina, eu atendo todas as mães quando elas precisam. Eu continuo com o meu mesmo WhatsApp. Quando a mãe quer falar comigo, ela consegue falar comigo, né? Só falo assim, eu não consigo dar conta de tudo mais, né? Que cresceu numa proporção que eu tenho minha base de gestores que são fundamentais na escola.
que fazem acontecer, né? Que dão o suporte. E eu fico lá gerenciando, né, dentro daquilo que eu consigo. Mas de toda forma, Você dá esse acesso. eu dou esse acesso. Até um ponto legal dentro disso tudo é como que você vê hoje, comparando a época que você não tinha com agora, o impacto que as redes sociais trouxe para você e para sua empresa? Total. O antes e depois tanto que a gente tem hoje o do colégio, tem do espaço, que é o mais forte, né? O espaço Jean Piaget e do colégio Jean Piaget são duas redes sociais muito fortes, em que os alunos, né, eles eles gostam de aparecer, os professores também, agora todo mundo está participando, né? Então a Gabi vai lá, ela fala com as coordenadoras, fazem vídeo, e é isso que eu acho que é o diferencial, sabe? É, Inclusive, pra quem tiver curioso, é @GPG no Instagram. é. Exatamente. Espaço Desculpa, GMPG espaço GPG. e Colégio. colégio.gmpg, né? É esses dois. Então, muito show. E assim, e é legal falar, ver a sua visão, porque hoje uma das maiores dores que a gente, como empresa de marketing, vê em relação à parte de escola, são que muitos donos de escola não eram empresários, né? Eles eram educadores. E entender essa transição quando a gente fala disso tudo, de tanto os pais estarem interagindo, porque a rede social tem que ser uma inclusão. Eu tenho que falar que eu preciso fazer matrículas, mas eu preciso falar com os pais que já estão lá dentro. O que a escola está fazendo? Preciso falar qual é o trabalho da escola, qual é os diferenciais, como que esses diferenciais são aplicados no dia a dia. Quando a gente cria um contexto, a gente cria um cronograma que não é fácil. A gente precisa de profissionais hoje envolvidos em todo esse processo, né? Quando a gente fala, pô, como que é esse processo? Quantas pessoas envolvidas precisa, por exemplo, num time de marketing para fazer tudo isso acontecer nas redes sociais? A gente está falando, não é de uma pessoa. Muitas vezes a gente liga, a gente faz reuniões com donos de escola, que não, Faz tudo, né? uma E pessoa muitas faz tudo. empresas ainda são assim, Muitas empresas grandes. empresas. E não é isso. Olha, só para vocês entenderem como que funciona esse processo, primeiro começa com um gestor estrategista junto com uma copywriter. Né? Para quem não sabe o que é copywriter, é uma redatora estrategista, uma redatora persuasiva, onde ela vai entender o comportamento humano e qual a melhor forma de se comunicar. Inclusive no GPG hoje tem dois, né? Hoje no Que GPG é tem um duas. estrategista relacionado à venda e uma voltada à pedagogia, né? Porque exatamente isso. Não é só eu colocar o interno da escola. É como eu vou pensar para criar uma comunicação que seja atrativa, que venda, porque no final das contas todo mundo tem que Que vender. seja útil. E que seja útil, e não só porque, às vezes, esse daí que é de bolo e tal, ela é pensada nos pais. Só que o pai que tá lá dentro, legal, ele tá vendo, mas não vai vender aquilo. Só que ao mesmo tempo, se eu só fazer venda, os pais que estão lá É. dentro vão falar, pô, mas ela é muito marqueteira, então tem que ser algo sutil, que demonstre valor, que agregue valor, tanto para quem tá fora quanto para dentro. Então é uma linha tênue ali de um marketing que vai funcionar e não vai gerar problemas, né? É, o, é você tocar em todas as áreas. Se você entrar hoje no Instagram, por exemplo, do GMPG, você vai entender como que é feita essa inclusão. Tem vídeo seu, tem vídeos da Vitória, tem vídeos da Renata, Sobre teve a educação live de financeira, vocês, sobre tem Minecraft, na educação. Da educação financeira. Tainã, da Minecraft Marcela, da Priscila. foi um sucesso que o Jota, que é gestor de projetos, junto com um professor de matemática que está fazendo essa inclusão do Minecraft, essa integração da tecnologia dentro da escola, fizeram uma enquete dentro das redes sociais. E, meu, deu milhares de comentários. Isso, inclusive, é um outro diferencial do GPG, né? Sim. Porque tem muita gente, principalmente mais velha, que não entende que a tecnologia já chegou e tá aí. Não tem como você fugir. Pô, meu filho só fica no computador, vai lá pra fora jogar bola, moleque. Não, mas hoje em dia eles estão assim. Ele pode Tá sendo, trabalhar amanhã com esse tá computador. sendo criado assim e não é papel da escola falar, não, pai, relaxa que aquele não vai ter celular, não vai ter nada. Não,
entender como que isso vai refletir, como que vai ser o mundo pro futuro e como que a gente pode usar isso que é interesse do aluno para ele É que, aprender. na verdade, tem que saber, o pai tem que vigiar, Uhum. Tem que É a acompanhar, né? quantidade. acompanhar. Sim. Instruir. Exatamente. Qual é o uso da tela? Mas também o tempo. A tela hoje em dia tá meio que uma chupeta, né? É porque pode ser. Começou a chorar, É. dá um É. celular. Porque às vezes o Isso é pai verdade. acha que tá quietinho, tá bom, e não vigia. E é esse, eu acho que é o principal erro. É o excesso, né? E É não o é usar de forma excesso. fútil, né? Se você tá É. usando só de forma. Às vezes ele só Até tá. E adulto, não né? Até vê adulto. o que tá vendo. Sim. Que é uma terra de ninguém. Ele pode olhar de tudo ali, né? Não tem Pode limite. olhar de tudo. É. Então, assim, é um perigo. É um perigo. Eu falo que hoje o grande desafio de ser mãe e pai é criar um filho Uhum. longe das telas, que às vezes eu acho que o excesso é Com prejudicial. certeza. É claro que hoje a gente não tem como voltar mais no tempo. A gamificação é uma realidade. Porém, é usar para aquilo. E também, ao mesmo tempo, Caio, eu acho que é muito importante os jogos de tabuleiro. Uhum. Jogar xadrez com seu filho. Ensina seu filho a jogar xadrez. Batalha naval, É que banco imobiliário. isso vai de algumas coisas que é exatamente olha o futuro. Você não pode. Uma das coisas das questões sociais que a gente vai passar, principalmente com inteligência artificial e tudo mais, é exatamente as pessoas estarem inseridas demais nisso e não na realidade. O Sim, GPD eu acho que ele consegue fazer os dois. Ele consegue mostrar a pessoa e para criança, porque assim, não tem como você se dedicar em algo, como você disse, se você não gosta. Então não tem como você fazer a criança se interessar em educação, em aprender, se ela não tem interesse nenhum daquilo. Então é, quando você incorpora o Minecraft, que é o que ela gosta, mas dá aula dentro desse jogo, ensina para ela algo, você gera o interesse para alguma coisa útil. E ao mesmo tempo colocar ela dentro da realidade, pôr num parque com uma criança, exatamente. fazer um jogo de tabuleiro, para ter essa junção do que ela vai viver no mundo real e como usar Sim. isso, mas não perder a humanização, né, de ter contato com É que a pessoas. gente só aprende aquilo que a gente acha que vai ser útil. Quando você vê, olha, eu vou aprender fração. Para que eu vou aprender fração? Qual vai ser a importância de aprender fração? Quando você vê que você vai entender que você precisa para dividir uma maçã, que você vai entender para aquilo, aí você fala, não, realmente eu preciso aprender porcentagem. Tudo O, isso é. É curioso que isso até no colégio, quando fez esse projeto, para quem não sabe, o projeto do Minecraft foi justamente recriar a escola dentro daquele universo. Do Então tinha universo. crianças que falavam que ia ser engenheiro e que levou aquilo ali muito a sério, É, né? Quero ser engenheiro, quero ser arquiteta e assim, ver o professor falando isso, você fala, meu, que demais, porque ela se vê ali, né? Ela tá se vendo num profissional no futuro. E hoje é um Minecraft, amanhã é um AutoCAD ou um outro tipo de programa. Mas ela já tá tendo esse contato, então isso é muito legal. E eu vejo até por mim, eu tive esse problema. Eu achava, se você perguntasse pra mim, sabe, quando eu tinha 15 anos, você gosta de estudar? Eu nem ferrando, eu odeio estudar. Mas depois que eu saí do ensino médio, eu comecei a estudar para coisas que eu queria, que era negócios, marketing, empreendedorismo e tudo você mais, estuda o tempo eu todo. estudo o tempo todo. E aí eu percebi, na verdade, não é que eu não gostava de estudar, eu só estava estudando coisa que para mim não fazia sentido, né? Então hoje eu como livro, como tudo, mas porque eu aprendi que na verdade eu gostava de estudar. Que Só isso no, também é outro papel da escola. Uhum. Fazer o aluno ter prazer em estudar, né? E isso a gente aprende. Como? Bons professores, uma escola que ela não fica somente nos livros, mas aí a gente trabalhar no concreto, né? Aquele conhecimento, porque o conhecimento ele acontece o tempo todo, ele é dinâmico. Então, se você tiver, né, essa capacidade de encantar seu aluno, você já, ele vai, você já ganhou. é Você é verdade. um ótimo Os professor. professores que eu mais aprendi eram os que mais eram gente boas comigo. Porque eu acho que é a comunicação, né? Você E não se pegar ranço, identifica. eu tinha professor que você ficava pegando ranço, você não quer nem ouvir ele. Você fala, meu, nem Porque quero. nem ele gostava daquilo que É, ele tá ensinando, É total. né? isso. E assim, dentro da nossa rede tem professores muito bons, que acreditam, que amam aquilo que faz, né? Que eu falo que se o professor ama aquilo que faz, é, eu falo que tem que admirar, que hoje ser professor é um desafio. Muito Ser grande. Demais. educador é desafio. Ser dona de escola é desafio.
porque nós não temos apoio nenhum, nenhum, né? A gente tem uma folha de pagamento ex- assim exorbitante. A gente tem um sindicato muito forte deles, né? Que a gente tem deveres, deveres, deveres. E aí a gente tem que não pode aumentar porque a mensalidade por conta, né? Porque os pais também têm uma condição difícil e ao mesmo tempo a gente tem que dar para dar o melhor, por exemplo, a alimentação. A gente gasta muito com alimentação, mas Se preocupa, né? eu me preocupo, entendeu? Porque ali é onde eles estão. Então, É, são 100 crianças que ficam no nosso integral. Então, eles precisam. conjunto muito complexo, né? Bom, a gente acabou até saindo um pouco do tema, né? Porque foi um papo interessante, mas voltando até no que você estava falando, achei interessante o pessoal saber, pode ter gente ficado curiosa, né, da escola, qual que é a equipe, né, que precisa. Comentou um pouco do processo do gestor de projetos, de se unir a copywriter para construir a narrativa. Acho legal continuar esse assunto. Top. Para contextualizar, então, né? Então a gente precisa de um gestor estrategista que cuida de todo esse time, junto com o copywriter, que faz esse planejamento. No caso do GMPG, são duas copywriters, uma focada em pedagogia, que existe o pedagogês, entender o que está acontecendo ali dentro e transformar isso de uma forma didática para que os pais possam entender. A parte comercial, que vai entender também essa parte de persuasão, prospecção, matrículas, né? Entra uma pessoa de audiovisual, um profissional de audiovisual, que no caso é a Gabi, que a gente já falou aqui, maravilhosa, vai lá, faz a gravação, depois faz a edição, né, em ferramentas profissionais. Nós temos o designer, que é o Pedrão, mandar um abraço para ele, que ele realmente pega uma foto e transforma aquilo e dá vida naquela foto, contextualiza ela, né? Então quem Sim. entrar aí no Instagram do GMPG vai ver um pouco do trabalho dele, da Gabi, da Copy. Entra uma gestora de anúncio que justamente vai estar acompanhando toda essa parte de tráfego, de análise de dados, o que está dando certo, o que não está. Então, um exemplo que o Caio deu em relação a quando a gente subiu as campanhas e viu que realmente estava dando certo, é o gestor de tráfego, a gestora de tráfego, a Dai, mandando um beijo para ela, que entende o que está acontecendo, vê qual é a reação do mercado para replicar isso para o time. Então eu e o Caio também acompanham essa parte estratégica, como que está o conjunto. Então assim, só no projeto do GMPG a gente está falando em torno de 6 a 8 pessoas dentro desse time para fazer esse projeto acontecer. Então, assim, não é simplesmente uma pessoa, né? Ah, eu conheço a minha sobrinha, que a gente vê muito. Muita Ah, empresa coloca é, um estagiário. o Pô, o estagiário mete no estagiário. Instagram, ele É porque só o sabe. Instagram, mas, meu, o Instagram é uma ferramenta, as redes sociais, não só o Instagram, TikTok, YouTube, aqui agora que a gente está utilizando para É. estar comunicando com você, é o conjunto que faz a diferença. Né? Então, não é simplesmente um marketingzinho, não, são pessoas, são profissionais que estudaram, que têm competência, que replicam todo o conhecimento do GMPG, todos os diferenciais para que todo mundo possa acompanhar, Isso né? aí. Ia falar alguma coisa que eu vi que você ia. Não, eu ia falar que a gente não tem noção mesmo, né? Não tem noção e muitas vezes a gente não valoriza, não é que não valoriza, Não Não vê, né, entende. não também. entende exatamente, a ignorância da gente, porque não é nossa área, né? Então, quando você fala assim, vou investir em marketing, nossa, é muito dinheiro, né? Mas foi o que alavancou o número de alunos de matrícula, da fortalecimento da marca, né? Da empresa. O Jean Piaget hoje ele é conhecido em São Paulo inteiro. Muita gente fala, ai, abre aqui na Zona Sul, abre na na Norte. Isso para mim é muito gratificante, né? Porque a gente sabe dessa dor, né? Então, assim, eu recomendo, né? Se a gente tiver um dono de escola aí, de colégio, e tiver afim, olha, é um caminho. E olha que tem muita carência aí na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Sim. Oeste. Muita gente procurando escola que tem essa humanização, né? Essa vontade de abraçar
a causa, né? E ao mesmo tempo ter esse trabalho diferenciado. E assim, é um risco, né, para o empresário, porque tem que dispor dessa Tem verba, que investir, tem que É. investir, sim. mas também não é algo muito, não é loucura, né? A gente sempre Não, trabalha muito baseado em dado, então tanto é que o primeiro lançamento que a gente fez de 2023, ele foi bem menor comparado a esse, porque a gente estava entendendo. sim. Esse a gente já foi com um investimento muito alto, tomando muito mais risco, mas Porque eu porque a já gente já tinha conhecia, dado, já tinha informação, a gente sabia já quanto custava um aluno. E muitos empresários e também donos de escola, a gente conversa com outros donos de escola, tem o receio, às vezes ele gasta 100, 200, 500 mil para montar uma escola, mas ele, pô, tem que investir isso em marketing. E uma coisa a gente até que mostra para isso, é porque assim, claro que cada região tem um custo, cada tipo diferente de escola vai ter um custo, né? Mas dentro de uma média a gente paga hoje em duas redes de escolas que a gente trabalha, tanto duas redes de educação, mais escola de curso profissionalizante, mais escola de inglês, mais curso de pré-vestibular, que tudo é a área de educação que a gente foi entrando, a gente paga, por exemplo, R$ 300, R$ 400 para um aluno. Você faz para um dono de É um escola, pô, custo médio, né? se você pagar R$ 300, R$ 400 para um aluno, você acha interessante? Ele fala, pô, lógico que eu muito, acho. No muito. primeiro mês eu pago o custo, depois é só lucro. É lucro. Mas aí ele pensa, quantos alunos você quer? Pô, eu quero, 20 alunos, eu quero 30 alunos. Pô, se você quiser 10 alunos, você tem que pelo menos gastar R$ 3.000 em tráfego, mais equipe que você vai conduzir. Pô, eu quero 20 alunos, você vai ter que gastar pelo menos 6.000, 8.000 6, reais 10 em mil. tráfego. Entendendo que isso vai voltar. Mas é um investimento que no começo, pô, 8.000, 10.000, 15.000, a pessoa se assusta. Mas, pô, é uma Sim. conta que faz que não é algo na loucura, né? É algo que tem fundamento e tem que ser feito com um planejamento. É, E pode pode falar. falar. Não, pode Pode falar. falar, mãe. E eu falo assim que eu não acreditava mesmo, né? Mas assim, é notório que fala, investir no tráfego pago hoje é uma necessidade. Uma O necessidade. mercado já exige isso, né? Já exige. E assim, a escola que ficar para trás, realmente assim, panfleto, eh, né, assim, o boca a boca ajuda muito, mas não é o suficiente É, hoje pela concorrência que a gente tem hoje, né, e assim, o mercado, né, hoje é digital, né. agora o que eu fico mais encafufado, o cara, a pessoa, dono de escola, investe 300, meio milhão em um espaço, na estrutura, para receber alunos, mas ela não para Não pensar, mostra isso pra ninguém, né? não, ela não para pensar que ela precisa de verba para impactar pessoas para trazer aluno ali para dentro. Entendeu? Não adianta você construir um colégio, uma escola para caber 100, 200, 500 alunos, se você não tem orçamento para impacto de pessoas, para gerar uma audiência, para trazer demanda. Então, assim, você que é dono de escola e você precisa trazer aluno, não adianta você ficar só pensando na reforma, você só ficar pensando em construir algo novo, ou que você vai comprar um brinquedão. Você tem que pensar nisso, você tem que pensar na estrutura, mas só que você tem que pensar como que você vai trazer novos alunos, porque esse é o gatilho. Muitas escolas, elas quebram depois que reformam, porque junta um caixa, gasta todo esse caixa em Aumenta infraestrutura, o custo. aumenta o custo dela e não consegue aluno. Fica só naquela promessa, não, no próximo, no meio do ano eu vou conseguir alunos. Não, no final do ano agora eu vou conseguir alunos. E acaba virando um ciclo vicioso e quando vai ver, o caixa está negativo e a escola não aguenta, Não aguento. né? Então você tem que ter essa noção. Você tem que saber que uma parte do seu faturamento tem que ir para marketing. Tanto o marketing, ele tanto vai continuar fidelizando os seus pais de alunos, porque ele vai mostrar todos os incentivos da escola e tanto para capitalizar novos pais, novos alunos. Então, coloque a verba de marketing no orçamento da sua empresa. Principalmente no momento atual, né? Enquanto a gente viu a GPG crescendo, assim, muito nesse último ano, a quantidade Foi. de escola Ela, quebrando, a nossa, era quantidade de absurdo. Proporcional, ofertas que tem da GPG comprar outra escola, tem mais oferta do que dá pra comprar, né? É. Porque tem muita escola passando dificuldade. Sim, sim, sim. E assim, não adianta, esperar quebrar, né. Hum. Eu acho que assim, é uma necessidade e eu falo que o 2025 já começou. Isso eu falo para minha equipe, que 2025 a gente faz a cada dia, né. A fidelização,
o trabalho com os pais, com as crianças, os alunos, e é isso que vai definir se o aluno vai ficar retém ou não, né? O aluno. Então, assim, uma ideia. Então, construa a imagem da sua escola agora. Não adianta em novembro falar, olha, Pump, me ajuda. Não ajuda, não ajuda. É. É, A é a gente é marqueteiro, construção. não milagroso, Não, né? não É, faz mágica, né? é. Então, é a construção. Ah, você quer começar a investir? Comece a investir pouco agora, né? Mas vai construindo, vai para sua escola ficar conhecida, mostra o seu trabalho, o diferencial, por que que a sua escola é diferente? E isso aí a Pump vai ajudar vocês, com certeza, e eu posso garantir que o resultado vem. Não só É. mãe, mas como cliente. É isso aí. Não Muito é show. porque é do meu filho também. Mas O eles são case tá aí, né? maravilhosos. O case tá aí. É. E bom, E foi uma junção, né? O Pedro e Caio é um casamento que deu certo, porque um é bem comercial e o outro né, é bom nos números, analítico. analítico, ele estuda, ele é assertivo. Então, assim, parabéns, vocês dois arrasam. Obrigado. 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 E Que é todo o nosso podcast. time. E é isso. Quer deixar uma mensagem final para nossa audiência, para os pais, para os donos de escola, Ai, olha, para os eu professores, profissionais? só tenho que agradecer, gratidão, né? Primeiro a Deus, segundo a toda a equipe que faz acontecer o Jean Piaget, meus filhos, meus netos, que são a razão do meu viver. Eu falo que hoje eu vivo para minha família, né? Minha família é a base e graças a Deus a gente tem uma família que é unida, minha mãe, meus irmãos, que são a base, né? Sem a base familiar não há sucesso. E a toda a equipe, né, que eu já falei, os pais que confiam no meu trabalho, no nosso trabalho da equipe, que confiam seus filhos, né, ao Jean Piaget, a todas as pessoas que acompanharam a minha trajetória, que fizeram parte da história, e a Pump, né, que também que tem uma parcela grande, né, dentro desse sucesso. E eu posso falar para vocês, dono de escola, que vale a pena. Show. Começa a mudar a cabeça, que vocês vão chegar lá. Que eu falo que sim, que escolas sempre só para finalizar, né? Que eles se veem como inimigos um do outro. E eu acho que esse é a classe mais desunida que tem. A pandemia ajudou a gente a se unir, porque se um não ajuda o outro, então a gente tem grupos de diretores de escola que tá até hoje porque a gente percebeu que a gente precisa um do outro, né, para também sobreviver. E aí fica a dica aí para vocês. Arrasou. Obrigado por ter vindo, mãe. Obrigada a Obrigado, vocês Cris. pela oportunidade e eu fiquei muito feliz em participar. É uma Sensacional. honra. E esse foi E- mais um Pumpcast. Mais um Pumpcast. Conteúdos de muito valor. Gente, obrigado. Obrigado pela audiência. Não se esquece de Obrigada. se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com a sua amiga mãe, com seu amigo pai e com seu colega de trabalho e com seu amigo empresário. Tá bom? Tchau, tchau. Até a Tchau, próxima. tchau. Ui!